Olá, gente, boa noite, tudo bem? Estamos entrando aqui para começar mais uma live sobre paralisia facial com a minha querida amiga Priscila. Opa, caiu aqui. Tudo bem? Enquanto a gente está esperando a Priscila entrar aí, clica aí no aviãozinho, convida todo mundo para assistir essa super live aí com a gente. Tenho certeza que vai ser super legal essa abordagem que a gente vai fazer aqui. Biopsicossocial da paralisia facial, acho que vai ser bem interessante. Davi, boa noite, tudo bom, meu amigo? Davi, Carolina, Paloma, Carla, Shirley, o pessoal entrando aí, sejam bem-vindos. Espero que seja bem interessante aí a live para vocês. Kátina, vai clicando no aviãozinho, gente, chamando mais pessoas. Convido o pessoal que se interessa por esse assunto para estar aqui com a gente, para a gente fazer uma live bem legal. Priscila está entrando aqui. Vamos lá, professor Rodrigo, boa noite. Sempre acompanhando, prazer ter você aqui com a gente. Oi, Fê! Boa Obrigada, noite! tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo jóia. Como é que você tá? Tudo bem, tudo bem. Tá muito frio aí? Aqui tá um frio onde eu moro. Terrível. É. Carioca não gosta de sentir frio. Mudou um pouquinho, a gente já se agasalha toda. Já tô cheia de meia aqui. É verdade. Já tá super frio pra gente, né? Me É lembra, me verdade. lembra já me lembra o tema da paralisia facial, né? O pessoal perguntando sobre a temperatura, as mudanças de temperatura. Ó, isso aí é bem Isso é bem interessante, dá um pano comum. pra manga, hein? Isso é Estou verdade. cumprimentando as pessoas aqui. Diogo, professor Rodrigo Schuster, uma porção de gente legal aqui. E aí é um prazer, Priscila, estar com você aqui hoje. Prazer é meu. A Você é um Priscila é uma espetáculo. profissional. Ah, obrigada. Você é uma profissional que eu admiro muito também, né? E tem feito um trabalho muito bonito aí relacionado à paralisia facial. E eu sempre percebo, né? Eu não te conheço, eu te conheço há bastante tempo, mas o seu trabalho eu estou acompanhando há menos tempo. Mas eu sempre observei que você sempre teve uma abordagem biopsicossocial com os pacientes, uma abordagem ampla, né? E Sim, isso aí é bem isso é importante. muito legal, assim, né? A gente que fala da CIF super valoriza esse tipo de coisa. E uma abordagem muito humana, muito voltada, muito centrada no ser humano, no paciente. Então, eu convidei a Priscila para fazer essa live por isso, porque eu gosto muito dessa abordagem dela. Eu acho que ela tem. Opa, tá caindo aqui meu celular. Eu acho que ela tem um olhar para paralisia facial, para os pacientes com paralisia facial diferenciado. Então, por isso que para mim é um prazer estar aqui com você, Priscila. Se apresenta Prazer aí, é meu. Na pessoal. verdade, é uma grande honra para mim. Na verdade, eu preciso te agradecer. Você é uma pessoa extremamente generosa. Então, eu só tenho que te agradecer, Fê. Muito obrigada mesmo. Você sabe do que Imagina, eu estou falando. Obrigada por tudo. imagina. Então, Se para apresenta quem aí, não me pessoal. conhece, eu sou Priscila Cairo, eu sou aqui do Rio. Eu trabalho com paralisia facial há 12 anos, e nesses 12 anos eu venho me especializando nisso, estudando cada vez mais. E eu prezo pelo seguinte, que a gente não tem que guardar conhecimento para a gente tem que dividir para que mais pessoas sejam beneficiadas por isso. É, Então, exatamente. é isso que eu venho buscando na minha vida, no meu consultório, nas minhas aulas. E paralisia facial é algo que eu amo, me dedico para isso, é missão de vida, eu acho. Né? Então, e a gente precisa ter essa abordagem um pouco diferenciada, né? Não só em paralisia facial, mas em todos nós como profissionais, porque a gente não atende, a gente não trata um rosto, um braço, uma perna, a gente trata uma pessoa. E isso engloba Exatamente. muitas coisas, né? Mas eu acho que você é a pessoa mais indicada a falar do que significa essa abordagem biopsicossocial, né? Acho que você podia falar um pouquinho, Fê, pra gente. O que engloba dentro da CIF essa abordagem biopsicossocial? Então, na verdade, a CIF se utiliza de um modelo, né, que tem essa abordagem biopsicossocial.
É um modelo de interação dos conceitos, né? Um modelo onde os conceitos interagem uns com os outros, não é um modelo linear como a gente tinha antes, em que a doença, né, a condição de saúde levava a uma incapacidade, que levava a uma desvantagem, então, a uma deficiência. Então, não é esse o conceito que a CIF se utiliza, né? Na verdade, a gente tem aí um modelo da interação dos conceitos e a CIF se utiliza do modelo biopsicossocial, que é um modelo já bastante antigo, né? Mas para falar sobre funcionalidade, né, e incapacidade, porque é a classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde. Eu sempre faço questão de falar isso porque tem gente que ainda não conhece, não está muito familiarizado com a CIF. E aí, então a CIF traz um conceito amplo, onde ela mostra para a gente que a funcionalidade, na verdade, é um conceito muito amplo, né? A funcionalidade, na verdade, é uma experiência humana que tem a ver com alguns componentes que interagem entre eles, como as funções e estruturas corporais, atividades, participação, e sempre levando em conta tudo isso interagindo com as condições, com o contexto, né? Então, tudo isso interagindo com com os fatores ambientais, os fatores pessoais, e também interagindo com a condição de saúde, caso a pessoa tenha. Então, funcionalidade seria um termo abrangente que engloba tudo isso. Engloba funções corporais, estruturas corporais, atividade, participação, fatores ambientais, fatores pessoais e a condição de saúde quando ela existe, né? Por quê? Porque, na verdade, a CIF mostra pra gente que funcionalidade, tanto a funcionalidade quanto a incapacidade, elas são experiências vividas, né? Então, elas não são características de ninguém, são situações, elas são resultado de um conjunto de situações. Então, talvez o seu paciente com paralisia facial, ele tenha uma incapacidade não decorrente necessariamente da paralisia facial, mas uma incapacidade decorrente de um fator ambiental, como, por exemplo, a atitude do outro com relação a ele. A atitude da outra pessoa com relação a nós, ela influencia muito na nossa funcionalidade. Influencia muito e pode nos levar a uma incapacidade. Então, é mostrar isso, que tanto a funcionalidade quanto a incapacidade, elas não são decorrentes necessariamente da condição de saúde. Existem muitos outros fatores envolvidos que levam a isso, a esse tipo de situação. E por isso eu quis conversar com você sobre paralisia facial e esse contexto biopsicossocial, de funcionalidade, de incapacidade, porque ele é muito amplo, e eu percebo que na vida desses pacientes, já atendi muita gente também, paralisia facial foi uma das coisas que eu mais atendi na vida também, porque lá no Instituto de Neurologia, sempre, toda semana, chegava muito paciente com paralisia facial, então é uma coisa que eu pude ter também experiência de atender, né, e atendo ainda, e eu percebo muito as várias questões que eles trazem, né? Que eles carregam com eles e que você aborda tão bem, né? Assim, eu vejo o trabalho que você faz. Uma vez eu assisti a sua live do domingo à noite, você fazia live aos domingos à noite, né? O domingo é um dia que é difícil para mim, para eu conseguir assistir, mas teve um domingo que eu consegui e eu fiquei encantada. Eu falei, nossa, que legal isso! Porque eu nunca tinha visto ninguém abordando uma pessoa dessa forma. E eu achei muito interessante, eu falei, gente, que bacana isso. Então, esse olhar ampliado, sabe, Priscila, que faz o profissional ser um profissional diferenciado, né? Esse olhar biopsicossocial, esse olhar amplo sobre a funcionalidade, a incapacidade das pessoas, é o que faz o profissional ser realmente um profissional diferenciado. Na paralisia facial a gente tem que ter, assim, eu venho buscando essa abordagem, porque primeiro a nossa face reflete as nossas emoções. Né? Então não só uma questão da gente abordar isso na nossa terapia, mas a gente pensar como a gente pode trazer isso para o dia a dia do paciente. Exato. Porque ele fica cheio de limitações e restrições, né, Fê? Então, assim, isso, e até nós como profissionais, não podemos ser um empecilho para ele. A gente tem que trabalhar de forma que a gente motive o paciente. Então, a gente não pode atrapalhar a evolução. A gente tem que mudar a visão do paciente dele mesmo. Ele está passando por um problema.
às vezes temporário, às vezes não, vai depender da gravidade da paralisia facial, mas a gente precisa olhar de forma diferente, porque o paciente ele chega pra gente muito triste, com raiva, ele não entende por que ele está passando por isso, os fatores emocionais estão à flor da pele. Como é que uma pessoa com raiva e triste, chateado, vai conseguir sorrir se ele está com essa emoção? É verdade. Então, como é que a gente traz isso para a nossa terapia se a gente não mudar e não tirar ele desse padrão emocional pesado? Uhum. Então, a gente precisa começar a pensar diferente. E tem várias coisas interligadas aí, né? O nosso pensamento tá ligado ao nosso sentimento, que está ligado à nossa emoção, e a nossa emoção reflete no nosso rosto. E aí não adianta na terapia a gente só pedir movimento, 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 se a gente não associar a emoção. Porque o nosso rosto funciona através de emoção. Exatamente. E são pacientes que chegam pra gente, eles não se reconhecem. Eles estão com a imagem danificada, o rosto está completamente modificado. E isso gera um abalo muito grande. Gera uma vergonha muito grande, eles escondem a face afetada. Isso gera um problema social muito grande também. Sim, né? Então é importante também você pontuar de acordo com a CIF, né? Como é que a gente classifica essas coisas dentro da CIF. Exatamente, Priscila. Eu sempre abordei isso quando eu dou aulas de paralisia facial na faculdade, para os alunos. Eu sempre comentei isso com eles, que a paralisia facial não é um problema só físico, né? Ela traz um problema social muito importante também. Né? Às Sim. vezes, quem não tem esse olhar, olha, é só uma paralisia facial, a pessoa pode trabalhar, pode fazer tudo, mas a pessoa não quer ir para o trabalho, porque ela tem vergonha, né? Acontece muito isso. Eu vi muitos pacientes falando isso. É claro que não são todos, tem pacientes que lidam de forma diferente, cada um tem uma forma de enfrentamento, e isso é um fator pessoal. E isso é que é interessante. Cada um tem uma forma de enfrentar o problema que está vivendo, né? Então, e a gente tem que respeitar a forma que cada um enfrenta. A gente não tem que minimizar, né? Enfim. Então, a gente vê isso, acontece muito isso. A pessoa ela não quer, ela não aceita e ela sente realmente vergonha e o quanto as outras pessoas, inclusive nós, profissionais de saúde, podemos estar sendo uma barreira para essa pessoa, podemos estar sendo agindo de forma negativa, dependendo de como a gente fala, dependendo do que a gente fala, né? De como a gente aborda. Então, eu acho que se a gente tem esse olhar mais ampliado sobre o indivíduo, a gente consegue ajudá-lo melhor, consegue ser um facilitador maior, porque os profissionais de saúde são fatores do ambiente, né? Fazem parte do contexto da pessoa, e eles podem ser barreiras ou facilitadores. E a gente tem que prestar realmente muita atenção no que a gente fala, como a gente fala, porque isso de verdade interfere muito, né? Com certeza. A gente tem que, além de melhorar a condição física desse paciente, melhorar a estrutura, a função e a atividade dele, a gente tem que incluir ele no meio social, né? Eu tenho recebido mensagens de pacientes assim, na pandemia está todo mundo fazendo videochamada. Então, tem pacientes que nunca fizeram por vergonha. E à medida que a gente vem acompanhando nas lives, quando eu estava fazendo todo domingo, eu recebia relatos das pessoas falando: Priscila, eu consegui me libertar e aparecer numa videochamada. Ah, que legal. Então, olha isso. Não tem preço. O rosto pode ter mudado muito, mas essa liberdade de você conseguir se expressar, de você conseguir aparecer num vídeo, olha que incrível isso. Você vai se inserindo num meio, nesse momento que está difícil para todo mundo, e a videochamada é necessária. Então, Sim. antes as pessoas tinham muita vergonha, e agora eu tenho recebido muitas mensagens falando: agora eu consigo fazer, depois da sua live, depois da forma de cuidar do rosto, de pensar diferente. Porque a gente traz muito peso, né? A paralisia vem e traz uma dor muito grande. O paciente começa a viver com um medo muito grande de que a qualquer momento ele pode ter de novo. Uhum. Então, isso vai gerando uma limitação muito grande na vida desses pacientes. E se nós não modificarmos a nossa abordagem com eles, a nossa linguagem com eles, para facilitar a vida já é tão pesada, né, Fê? Então, se a gente ainda traz um peso maior, se a gente não colabora com isso, cada vez vai ficar mais difícil. Porque é problema o tempo inteiro, a gente está o tempo inteiro solucionando, tapando buraco. A vida de todo mundo é assim. Né? Então, se a gente não conseguir modificar o nosso olhar do nosso problema, trazer um pouco mais de leveza para isso,
cada vez a gente vai estar mais ansioso, mais nervoso e nada soluciona. E além disso, o rosto vai refletir isso. Porque é nítido, o paciente que ele passa por um momento de estresse muito grande, o rosto piora, um paciente crônico. Sim, tem toda uma interação com o sistema límbico, né, Priscila? Isso é inegável. E isso a gente também tem que trazer na nossa terapia. Porque o paciente que a gente pede para ele sorrir, faz isso, faz aquilo, a gente está trabalhando o córtex motor, que é uma coisa pensada. Só que quando a gente usa o rosto habitualmente no dia a dia, a gente vem da emoção. Então, muitas das vezes eu peço para o paciente ver um filme de comédia para ele rir mesmo e usar o rosto dele dentro da emoção, do que ficar na frente do espelho só treinando o sorriso. Porque o paciente ele vai pulsando e ele vai trazendo uma coisa que não é o natural. Verdade. E aí a gente tem aí muitos movimentos compensatórios, né? Muita coisa relacionada à cincinesia, e aí vai complicando, né? Exatamente. E eu uso uma frase que assim, o paciente ele entra num padrão de adaptação, porque ele precisa usar o rosto mesmo sem poder. Sim. Né? Ele precisa se alimentar, ele precisa falar. Tem o outro lado que está repuxando, que é mais forte, já gera um cabo de guerra entre os lados. Então, esse padrão de adaptação gera uma compensação, e essa compensação pode gerar uma complicação. Sim. Não é simplesmente a cincinesia, ela vem de uma regeneração que ocorreu errada, uma regeneração anômala. Não é só isso. Isso pode acontecer também. Mas o que a gente faz no dia a dia, o excesso de estímulo, o excesso de força, vai influenciar também nesses padrões de compensação e complicação. É porque acaba potencializando isso, né? Se está existindo uma regeneração anômala e a gente está potencializando, né? A gente potencializa as coisas para o bem ou para o mal, né? Digamos assim. Então a gente pode potencializar uma plasticidade mais positiva, mais negativa, digamos assim. Então, da mesma forma que a gente está tentando recuperar ali os movimentos de uma forma melhor, a gente tem que estar atento para aquilo que pode estar gerando compensações e formas de fazer o movimento de uma forma inadequada, né? Exatamente. E aí, potencializando também essa renervação anômala. Desculpa, não te ouvi. Não, aí tá terminando, que aí tá potencializando essa renervação anômala, né? Porque da mesma forma que o nervo vai se recuperando, que a gente sabe que o nervo periférico ele tende a se recuperar. E a gente está tentando trabalhar ali os movimentos, trabalhar a mímica facial para potencializar essa recuperação, né? Da mesma forma, a gente também, se tiver ocorrendo uma reinervação inadequada, uma reinervação anômala para gerar cincinesia, com algumas coisas, a gente também pode estar potencializando isso, né? Com algumas condutas. Sim, mas eu também acredito eu tenho uma outra teoria também para isso, que a gente tem cincinesias fisiológicas. Ah, sim. Todos nós temos. Né? Então, por exemplo, a gente fecha o olho suave, não acontece nada com o meu rosto. Se eu fechar o meu olho com força, a minha boca repuxa. Se você perceber, se eu fechar o meu olho com força, o meu sulco aqui aumenta. Sim. E aí o paciente que treina fechar o olho com força, porque ele não consegue fechar num primeiro momento, e aí ele faz força para fechar, ele está gerando esse padrão da subida da boca. E aí depois, numa fase crônica, ele tem uma cincinesia olho-boca, que ele fecha o olho e a boca repuxa. Então, a gente está favorecendo uma cincinesia que é fisiológica, para ela ficar uma cincinesia patológica. Exato. Está potencializando ainda mais isso, né? Favorecendo isso. Exatamente. É verdade. Eu vou aproveitar que você está falando um pouco aí das emoções, das funções emocionais. Teve uma pergunta aqui sobre fatores ambientais, pessoais e tal. Vou tirar a dúvida aqui da pessoa antes que eu esqueça. E aí, o que acontece? Os fatores ambientais e os fatores pessoais são fatores do contexto, né? Então, e que influenciam muito na funcionalidade. O que são fatores ambientais? Fatores ambientais são todos os componentes externos às pessoas e que tem a ver com que tem a ver com o ambiente físico, não só com o ambiente físico, mas também com o ambiente de relacionamentos. Então, uma rampa é um fator ambiental, uma cadeira de rodas é um fator ambiental, um produto, uma tecnologia é fator ambiental, assim como o clima, assim como a qualidade do ar, e assim como também as pessoas, né, que estão ao nosso redor, que convivem conosco, os nossos amigos, a nossa família,
os vizinhos, as pessoas que convivem com a gente, que moram na mesma comunidade, enfim, o chefe do seu trabalho, né? As pessoas em posição de autoridade, amigos. Então, tudo isso é fator ambiental. Por isso que eu disse no início que, dependendo, um amigo, uma pessoa que convive com aquele paciente, pode ser um fator ambiental, tanto facilitador quanto barreira. E aí, nós, como profissionais de saúde, também somos fatores ambientais, né? Espero que sempre facilitadores, né? E aí, isso são fatores ambientais. Então, como eu estava falando no início, que a atitude do outro é um fator do ambiente que interfere na minha funcionalidade. Tem diretamente influência sobre a minha funcionalidade. Às vezes a pessoa deixa de sair, de jantar num restaurante, porque a atitude das pessoas com relação a ela não é uma atitude muito agradável, né? Então, é uma atitude preconceituosa, por exemplo. Então, ela deixa de sair com os amigos por causa disso. E os fatores pessoais são os fatores que são inerentes ao indivíduo, que são intrínsecos, né? Então, a idade, o gênero, né? Os hábitos de vida, e tudo isso é fator pessoal. E aí a gente coloca como fator pessoal também, assim, se a pessoa está motivada, se ela não está motivada, e também a gente considera isso como fator pessoal. Agora, no caso da pessoa ter medo, raiva, vergonha, né, timidez, isso tudo está dentro das funções emocionais, das funções da emoção. Né? Então, o que você está falando de raiva, tensão, ansiedade, medo, tudo isso faz parte lá das funções emocionais. Então, se eu fosse fazer uma classificação do indivíduo, eu incluiria essas categorias de funções da emoção. Eu acho que num paciente com paralisia facial, essas funções da emoção estão bastante presentes, né? Então, ficaria lá no âmbito de funções corporais, né? Então, ficar atento, quando a gente for falar das funções corporais, não falar só de funções de força, de tônus, mas falar também desse tipo de coisa. E aí eu queria até mostrar, porque eu fiquei com essa vontade hoje, me deu essa ideia, porque às vezes a gente não conhece, né, aquilo que a gente tem na CIP, por exemplo. E aí o capítulo 1, né, eu acho que vocês vão acabar vendo ao contrário aí, né? Não dá para ler direito, mas aqui a gente tem o capítulo 1 de funções mentais. E aí no capítulo 1, a gente tem funções da consciência, funções da orientação, funções intelectuais, funções do temperamento e da personalidade. Olha que interessante, no temperamento e personalidade, a gente tem aqui amabilidade, otimismo, confiança, disposição de viver novas experiências, estabilidade psíquica. Às vezes aquela pessoa não está naquele momento com uma estabilidade psíquica. E aí nós temos também funções da memória, várias funções, e as funções emocionais, que estão aqui e que tem a ver com adequação da emoção, regulação da emoção. Então, o que eu acho que você acaba fazendo é ajudar essas pessoas com o seu trabalho, você acaba ajudando as pessoas a regular um pouco suas emoções, porque quando você traz para ela um conhecimento, quando você traz para ela explicações sobre o que está acontecendo e como isso vai se dar e como ela pode lidar com isso, você de fato está ajudando também na adequação da emoção. Eu vejo assim, né? Então as funções emocionais, elas têm a ver com tudo isso. Aí aqui no livro fala assim, você não vai achar uma categoria tristeza. Você vai achar dentro de funções emocionais o que inclui. Aí eu vou ler para vocês o que inclui em funções emocionais. Inclui afeto, tristeza, felicidade, amor, medo, raiva, ódio, tensão, ansiedade. Olha quanta coisa que tem aqui que a gente vê nos pacientes de forma geral, né, Priscila? Com certeza. E uma coisa que é importante também é essas funções da personalidade. Porque a personalidade do paciente vai determinar a evolução dele também. Como ele conduz, como ele entende esse processo. Eu me lembro muito de um paciente, muita gente fala, quando a mulher tem paralisia facial, é muito mais difícil para a mulher, porque a mulher tem mais vaidade. Mas eu me lembro até hoje de um paciente que eu tive, um paciente homem,
que ele não conseguiu no primeiro momento lidar bem com a paralisia. Ele falou, eu preciso parar tudo, eu vou suspender os atendimentos, eu preciso acampar, porque eu não posso ver espelho. Eu vou acampar por 15 dias e eu volto e a gente recomeça. Porque foi muito difícil para ele nesse momento. Então, cada pessoa reage de um jeito. Não é porque é homem, porque é mulher, tem essa diferença. Então, a personalidade de cada um vai determinar a evolução disso e os fatores emocionais totalmente. É verdade. Né? Eu queria ter uma dúvida com você, Fê. Às vezes a gente fala normalmente, eu vou melhorar a função desse paciente. Né? Só que dentro da classificação, quando a gente fala função, eu entendo que função vai ter alguns aspectos. Seria mais correto eu falar, eu vou melhorar a funcionalidade desse paciente? Sim, porque o que acontece? Você também pode falar que vai melhorar a função se você estiver falando de função de forma correta. Porque o problema é que a gente... Se eu estiver falando em sorrir, em levantar a testa, em comer, em beber, isso é atividade. Sim. O que acontece, Priscila, é bom chamar atenção para isso, porque a CIF ela vem justamente para que a gente padronize a linguagem. As pessoas às vezes acham, mas não precisa, que bobagem, para que falar essa linguagem? Mas ela tem um objetivo amplo, muito grande, muito específico. Né? Quando eu padronizo a linguagem, vou falar diferente. Não padronizar a linguagem causa muitos problemas em termos de comparações das populações mundiais. Né? Então, por exemplo, uma pessoa sai daqui, como já havia acontecer, sai do Brasil e vai para um outro país. Você descreve lá todas as coisas, todo o perfil da funcionalidade dele, né? Lá com as suas palavras e na língua daquele país até. Mas os termos, a terminologia utilizada às vezes aqui não é a mesma utilizada lá. Então, o profissional que está lá não compreende aquilo que você colocou. Mesmo você tendo colocado com cuidado na língua do país, mas muitas vezes não é compreendido aquilo ali. Então, quando você tem uma linguagem, que é uma linguagem única, que tem um sistema de classificação, que tem um sistema alfanumérico, onde aquele código vai ser entendido em qualquer lugar do mundo, você facilita esse processo. Então, você facilita o entendimento da saúde das populações, você facilita comparações, você facilita tudo isso. Então, a nossa luta por querer padronizar a linguagem, ela não é à toa, né? Não é por capricho, porque a Fernanda quer que eu fale função diferente, porque a CIF fala que função é isso. Não é isso. É porque a gente, de fato, precisa padronizar a linguagem, porque, olha, em termos de funcionalidade, a linguagem é uma loucura. Cada um fala de um jeito, cada um se refere de um jeito, cada um chama de um jeito. Se continuar assim, a gente não consegue nunca, a gente vai ter sempre viés, vai ter sempre problema nas pesquisas, vai ter sempre problema nas comparações. Então, a gente precisa realmente se habituar nessa linguagem. Isso é muito importante. E aí, eu estou falando isso porque às vezes as pessoas pensam que é capricho. Só porque a CIF fala assim, agora eu tenho que falar assim, eu vou falar como eu quiser. E, na verdade, eu também, né, antes da CIF, falava função. A gente foi acostumado com essa terminologia. Então, a gente está acostumado. É difícil para profissionais que são formados há muito tempo substituir função por outra atividade, porque ele aprendeu o tempo todo que função é tomar banho, andar, subir escada, comer, beber. Isso não é função, isso é atividade. Função dentro da CIF são as funções fisiológicas do corpo. Então, como função, eu tenho força, tônus, equilíbrio, reflexos, coordenação, sensibilidade. Isso são funções. Funções mentais, funções emocionais, funções psicológicas, funções sexuais. Isso são funções corporais. É tudo aquilo que é fisiológico, as funções fisiológicas do corpo. Quando eu me refiro a uma tarefa, aí eu estou falando de tarefas, então estou falando de atividades, né? Então, isso também é interessante a gente abordar, né? E aí... Porque senão a gente fica com essa confusão aí, né? E aí, sim, eu acho que é bem presente, né? A gente precisa começar a mudar a nossa linguagem totalmente no dia a dia, para que e até nos nossos relatórios, não necessariamente a gente precisa usar a numeração no dia a dia,
né, sim. que traz um pouco mais de dificuldade, mas você vai mandar um relatório para alguém, você escreve com a linguagem correta o que a Sim, CIF traz. Eu acho que isso é importante. isso para relatório é muito importante, né? A CIF aborda várias áreas, né? Então tem a parte de laudos, perícias, tudo isso precisa ter uma linguagem padronizada, né? E a gente precisa ter essa adequação na nossa linguagem, senão a gente vai continuar falando sobre coisas iguais com nomes diferentes, né? Então a gente precisa melhorar bastante isso. Só terminando de responder aqui a Damara, ela está falando aqui de um caso clínico que colocaram a vergonha como fator ambiental porque era a vergonha que as pessoas ao redor, porque as pessoas ao redor comentavam palavras desestimulantes e a pessoa ficava com vergonha. A vergonha é da pessoa, né? Agora, ela foi gerada por um fator ambiental. Que fator ambiental foi esse? A atitude do outro. O fato do outro comentar, fazer comentários e tal, isso sim é um fator ambiental, entendeu, Damara? Então, a atitude da outra pessoa com relação a mim é que me leva, às vezes, a ter problema nas minhas funções emocionais. E é isso que a CIF mostra, esse modelo da interação dos conceitos. Então, muitas vezes eu tenho um problema numa função emocional gerada por um fator ambiental, como esse, ou por um fator pessoal, ou por uma outra coisa. Então, é entender que nem tudo parte da doença. A incapacidade é um resultado de um conjunto de situações. Tem gente falando aqui, Priscila, que tem profissional errado, aprendendo errado e prejudicando os pacientes, infelizmente, né? A gente tem. A Elaine está falando que acredita que principalmente a mulher se sente muito feia. Você vê essa diferença entre mulheres e homens, assim, na forma de encarar, que os homens levam mais na boa e as mulheres, de repente, são mais vaidosas? O que você acha? Eu acho que tem uma tendência a mulher sentir mais, né? Mas é tão difícil para o homem também. Claro. Porque gera uma vergonha, é muito incapacitante, Fê. Eu acho que não tem tanta diferença assim, não. É constrangedor, gera todo um bloqueio em ambos os sexos. Uhum. Fernanda Bazés, minha amiga, entrou aí. Beijo, Fê. Bom te ter aqui. Então, a Marli está falando que ela acredita que eu acho que ela quis dizer cincinesia ou acinesia foi causada por fazer os movimentos com força. Olha só, tá vendo? A gente tem que desconstruir isso, tanto para o profissional quanto para o paciente. Porque, assim, eu entendo que o desespero do paciente seja muito grande e ele quer melhorar o mais rápido possível e o quanto antes. E aí a gente tem a falsa ideia de que quanto mais exercício a gente fizer, quanto mais força a gente fizer, vai ser melhor. Só que isso acaba gerando uma complicação importante. Então, se o nosso rosto funciona de forma suave, de forma leve, de forma seletiva, por que na reabilitação a gente tem que fazer o oposto? É verdade. A gente tem que fazer força, excesso, os músculos faciais, eles são muito pequenos, eles entram em fadiga muito rápido. Então, se a gente fica pedindo força, estímulo em excesso, você vai fadigar mais rápido. Além do que, a gente tem um grande agravante na face, que um lado tá bom, em muitos dos casos, se não for uma paralisia bilateral. Então, um lado tá bom, e isso gera um cabo de guerra importante. Quando o rosto está sendo puxado o tempo todo para cá, então, se eu tô com o rosto para cá e eu quero sorrir, quanto mais força eu faço, mais eu levo esse lado. Sim, com certeza. Mas eu tô levando o lado que tem força. Então, isso vai gerando uma briga entre os vetores de força, entre quem está mais forte e mais fraco, é um grande cabo de guerra. Então, isso vai influenciar a evolução do paciente, com certeza. E isso pode trazer complicações futuras, como a cincinesia. É verdade. E aí a gente vai tendo aí um grande problema, né? Então, como estão falando aqui, o problema é que às vezes a gente não se atenta, ou não conhece, ou não presta atenção nessas coisas, e nos fatores ambientais, e nos fatores pessoais, né? Nos fatores, naquilo que faz parte do contexto. Eu acredito, né, Priscila, que você, quando faz a anamnese, você procura ver em que contexto o paciente vive, né? O que ele gosta de fazer, né? Aquilo que é importante para ele. Muitas vezes a pessoa trabalha com o rosto, porque o rosto é um cartão de visitas, né? Todo mundo quer ter um rosto saudável e
de boa aparência, digamos assim, né? De bem apresentável. E aí, nossa imagem que está em jogo. Sim, pois é. E aí eu acredito que isso gera muito problema. Eu lembro que, por exemplo, um tipo de profissional que eu atendo que sempre tem muitas dificuldades, né, com a paralisia facial são professores. Eu vejo assim, os Sim. professores precisam estar de frente para uma turma, para um público, e precisam falar, e com paralisia facial fica realmente muito complicado, né? Não é fácil. Estou falando professores, é claro que para outras profissões também. Mas a gente pode, pensando, né, com o pensar da CIF, com o olhar da CIF, você pode ter um paciente que talvez o trabalho dele não dependa tanto disso e aquilo para ele não seja uma restrição do trabalho. Então, você pode ter uma pessoa que trabalha em casa ou que trabalha, faz o trabalho de forma remota e que aquilo não vai atrapalhar o trabalho. Você pode ter uma pessoa que precisa se expor mais e que aquilo vai causar uma restrição maior. Então, todas essas coisas dependem muito de quem é aquela pessoa, do que ela faz na vida, do que é importante para ela. Então, assim, eu sempre fui muito contra essa coisa de você avaliar o paciente e só vendo a parte física, né? Força, tônus e tal. Você precisa olhar para aquilo que faz parte do contexto, aquilo que é importante para ela, né, Priscila? A avaliação ela tem que ser individualizada. A gente tem que pensar qual é a necessidade do paciente, o que ele precisa naquele momento. Então, e a gente traz para a terapia isso. Eu tive uma paciente, uma época, onde ela fazia trilha, né, caminhada. E aí tem aquelas mochilas onde bota a água e tem aquele canudo que você suga essa água. Uhum. Eu não gosto de trabalhar sucção na terapia, mas ela precisava pegar aquele bucal e para ela conseguir fazer a trilha. Então, o que a gente fez? Eu falei para ela, eu não sei como é que isso funciona. Traz para mim essa mochila, traz para mim esse bucal e vamos entender como é que você faz isso, como é que você precisa desempenhar essa tarefa, essa atividade, para a gente conseguir auxiliar no que ela precisa. Então, às vezes, a gente precisa entrar na vida do paciente para a gente conseguir melhorar o que ele está precisando. Não existe uma receita de bolo. A gente não faz tudo igual para todo mundo. Não é porque é paralisia facial que eu vou fazer os mesmos exercícios. Sim, e isso é terapia orientada à tarefa, né, Priscila? É tarefa orientada, né? Você está usando ali o material que ele realmente usa no dia a dia dele, né? Eu já cheguei a ponto, né? Eu sou meio engraçada. O paciente falou assim, mas eu tô conseguindo cortar, mas eu não consigo cortar lá o bife na minha casa. Eu falei assim, olha só, você traz seu bife, seu garfo e sua faca pra gente cortar aqui, que a gente vai treinar esse negócio, não é possível, né? Então, assim, isso é uma terapia orientada, né? Tarefa orientada, né? Mônica Cilento, nossa mãe da Neuro aí, boa noite aí pra você, seja bem-vinda. Então, Priscila, isso é tudo muito importante. Por isso a gente quis falar sobre isso, né? Sobre esse olhar, essa abordagem biopsicossocial que é muito mais ampla, né? A gente já conhece, né? Os músculos da face, que são da mímica, que estão com prejuízos. Mas a gente tem que conhecer melhor esses outros aspectos para poder justamente ajudar de fato o paciente, né? Sim, e uma outra coisa que eu acho, a gente não pode mais banalizar a paralisia facial. Eu acho que ela é muito banalizada pelo meio profissional. Eu acho que não tem muita gente se dedicando a isso, né? Então, eu estou começando a mudar isso aos pouquinhos, mas eu acho que ainda é muito banalizado. Paralisia facial, bobagem. Bobagem. Não é bobagem porque não é no seu rosto. Exatamente. Né? Então, é muito incapacitante, é muito limitante, gera muitas restrições, e a gente tem que ter esse olhar do biológico, da estrutura física da pessoa, do psíquico e do social. Né? Se a gente não integrar essas três coisas, esses três núcleos, vai ficar cada vez mais difícil. Porque o que adianta eu só melhorar a condição física desse paciente e ele não sair de casa? Ele não ter uma vida social? Ele não conseguir ir num restaurante porque ele tem vergonha se a comida vai vazar, se vai cair, se não vai, se vão olhar para ele diferente, porque as pessoas também são muito cruéis, né, Fê? E aí eu acho que isso também gera um grande preconceito, não só a pessoa que com paralisia facial tem dificuldade de se enxergar,
Mas o outro, às vezes, fala, porque você tá assim, porque você tá assado, e isso gera um constrangimento. E também tem o inverso. Às vezes, a pessoa se olha pior do que ela está, e o outro não tá nem percebendo aquilo. E ela acha que o outro tá olhando, né? Acontece muito isso com os pacientes. Todo mundo me olha. Às vezes nem é isso, né? Às vezes é porque ele tá numa condição, já está tão fragilizado, né? Que ele acha que todo mundo tá olhando. O trauma que ele viveu é tão grande, o trauma que ele viveu é tão grande. Então, quando ele tá num ambiente, ele fica falando, aquele ali me olhou porque percebeu. Fulano me olhou porque percebeu. E às vezes, os pacientes, eles já chegam num ambiente e falam, eu tive paralisia, tenho isso, tenho isso, tenho isso. E as pessoas falam, mas eu não percebi nada. Às vezes, o paciente, ele quer se libertar daquilo ali, só que a outra pessoa não tá nem aí, não tá nem percebendo. É um bloqueio que ele tá gerando para ele. E também a gente tem que trazer um pouco mais de leveza para isso. Porque não dá para viver em função disso, desse trauma, dessa dor. Às vezes o rosto não voltou 100%, mas a vida precisa seguir. Claro. Não dá pra gente ficar vivendo em função daquilo, e às vezes a história da pessoa traz um trauma muito grande que a gente não tá conseguindo se desvencilhar daquilo. Às vezes o rosto tá muito melhor, mas a pessoa tá vivendo ainda lá atrás do que ela passou. É verdade. E aí a gente tem toda essa abordagem que realmente é muito interessante, né, Priscila? A gente eu já vi pessoas que o filho ia casar mês que vem, e aí ela teve paralisia facial, mas como é que eu vou sorrir na festa? Como é que eu vou tirar foto no casamento? Quer dizer, existem muitas situações, né, que vão levando à angústia, né, que trazem realmente angústia para essas pessoas. E a gente tem que tentar atuar e abordar da forma mais profissional e da forma mais humana possível, né? E tentar, de fato, ajudar essas pessoas. Teve uma pergunta, Priscila, sobre massagem e bolsa térmica. Se uma coisa seria melhor que a outra. Deixa eu achar aqui. É sobre isso. Se era melhor... Será que com os anos fazer a bolsa ajuda mais do que as massagens? E uma outra pessoa perguntou sobre a diminuição do olho, né? Com o passar a diminuição dessa abertura ocular, digamos assim, não do olho em si, né? Mas da abertura ocular com o passar dos anos. Você quer falar um pouquinho disso? Então, a massagem e a compressa morna são grandes aliados na paralisia facial. Eu tenho trazido com os vídeos, eu tenho trazido conceitos da automassagem. Nada substitui a nossa mão, tanto do profissional quanto do paciente. E o paciente, à medida que ele se toca, ele percebe mais o rosto dele. Ele trabalha mais essa propriocepção e esse comando cortical. É importante isso, né? E trazer isso para ele. Então, a automassagem é muito importante e a compressa morna também. Principalmente nesse momento onde a gente está vivendo um momento mais frio. Que a tendência no frio é enrijecer mais a musculatura. É contraturar mais, gerar uma tensão maior. Então, a compressa morna ajuda muito. E, às vezes, um paciente crônico, ele começa a ter o olho um pouquinho menor em relação ao outro, né? E aí a gente tem que entender se existe uma sincinesia aí ou se existe uma contratura muscular dificultando esse processo. E uma coisa importante também falar, Fê, que a gente está vivendo um momento onde está todo mundo 24 horas ou no celular ou no computador. É verdade. E esse excesso de estímulo visual, luminoso, e a gente está olhando para perto o tempo inteiro, a gente acaba focando demais, a gente acaba aprisionando o olho. E gera um cansaço ocular muito grande. E principalmente no paciente com paralisia facial, que o olho já está mais sensível. Então, um conselho que eu dou é que de tempos em tempos a gente tire o olhar da tela, relaxe um pouco mais a visão, olhe para longe, porque a gente está olhando para perto, descanse o olhar para depois a gente voltar. Porque parece que não, mas cansa muito. A gente, principalmente, por exemplo, eu não estava acostumada a ficar o dia inteiro vendo uma tela de computador. E com a pandemia eu precisei me readaptar. Isso gera um cansaço visual. Muito cansativo. É muito cansativo. É verdade. E para o paciente que já tem esse olho mais sensível, de alguma forma que incomoda mais, num primeiro momento ele não fecha, num segundo momento ele fica com uma contratura muscular ou uma sincinesia, isso também pode ser um agravante para essa diminuição maior do olho.
Certo. A Sheila está perguntando, Priscila, para quem teve paralisia recentemente, como faz para fechar o olho para dormir? Então, eu gosto muito de usar algumas formas de usar o esparadrapo. Eu faço uma ponte, às vezes, que é importante, onde eu corto na metade. No meu perfil tem um vídeo falando disso, mas é importante a gente ocluir. Não dá pra gente botar o tampão, porque o tampão, aquele oftalmológico que a gente compra na farmácia, o olho continua aberto. Então, ele Hum, só impede a poeira. Então, se a gente só colocar o tampão, isso não é legal. Eu gosto, quando o uhum, paciente ele vem ao meu consultório, eu uso bandagem. Nada melhor do que a bandagem com efeito mecânico para esse fechamento ocular. Mas às vezes a gente pode uhum. ensinar o paciente a usar algumas formas de esparadrapo para colar no olho para conseguir dormir melhor. Ah, então vale a pena o pessoal ir lá no seu perfil, conferir esses vídeos, né? Conferir esse material. É super Sim, legal sim, é o perfil da Priscila. importante. A gente que não conhece ainda, corre lá. Muito bom mesmo. Material, um conteúdo incrível. E aí, Priscila, só para a gente poder falar um pouquinho aqui, incluir um pouquinho da terminologia que a CIF traz para essas coisas, veja, para quem é fisioterapeuta aí, né? A gente falou das funções emocionais, que estão aqui no capítulo 1, né, do livro. A gente tem, por exemplo, funções de estruturas adjacentes ao olho. Então, é, as coisas no livro, gente, da CIF, para quem não tem. Priscila, tá me ouvindo? Acho que a Priscila travou um pouquinho. Você travou um pouquinho para mim, já apareceu de novo. Para quem não tem. Tinha travado. Para quem não tem muita familiaridade, assim, as categorias da CIF no livro, elas não estão jogadas, você tem que ficar lá procurando para achar desesperado mais de 1.500 categorias, não. Tem uma organização, né? Então, se eu quero falar, por exemplo, de estruturas do olho, me referir a funções e estruturas do olho, eu tenho aqui os capítulos específicos para falar disso. Então, tem um capítulo que mostra as estruturas adjacentes ao olho, né? Aí tem lá fechamento da pálpebra, né? Os músculos extrínsecos do olho, tem tudo isso. Outras funções também podem ser afetadas, né, Priscila? Além das funções motoras, a gente sabe que o nervo facial ele tem um ramo também para gustação. Você quer falar um pouquinho disso, das funções que podem estar afetadas, né? Às vezes a hiperacusia em algumas pessoas, não em todo mundo, né? A diminuição do Exatamente. paladar. Então, assim, o nervo facial ele é responsável pelos músculos mímicos, mas ele é responsável também pela gustação, né? 2/3 anteriores da língua, o sabor, o paladar é responsável pelo facial. E também ele inerva o músculo estapédio, que tem relação com o controle do som. Então, às vezes, o paciente ele relata que ele está ouvindo muito mais alto daquele lado da paralisia do que o normal. Então, essas funções vão ser afetadas também, não em todos os pacientes, em alguns Não em todos. pacientes. E aí você sabe uma curiosidade, Priscila? Quando eu estava no segundo período, estudando neuroanatomia, o seminário que foi passado por um grupo, a gente se dividiu em grupos, o professor de neuroanatomia dividiu a gente em grupos, porque ele gostava de ensinar uma neuroanatomia mais clínica. E eu amava, né? Eu já gostava de neuro, então ele ensinava de uma forma muito, muito legal. E aí eu tive um seminário para fazer de paralisia facial. E aí eu fiquei desesperada porque eu não sabia nada de paralisia facial, né? E aí essa parte do tratamento e tal ficou comigo. E eu falei, como é que eu vou fazer, né? Aí eu procurei umas pessoas já nos últimos períodos para perguntar, uns estagiários, uns professores, eles foram me ajudando. E aí eu aprendi sobre o estapédio. Aí eu lembro que quando eu falei na aula do estapédio, que inervava o músculo estapédio, essa parte era um ramo do facial e tal, o professor ficou assim, feliz da vida, me deu 10 por causa disso. Você falou do estapédio. Muito legal, né? Umas coisas que a gente não esquece. Primeiro seminário que eu fiz de neuro na minha vida foi de paralisia facial. Eu achei o máximo. Nunca mais esqueci isso. O professor Legal, ficou legal. super feliz, assim. Mas então a E o gente músculo tem. estapédio é o menor músculo inervado pelo nervo facial. Sim, sim, muito pequeno, né? É. E aí a gente tem as funções, então, também da gustação, da fala, né? Pode atrapalhar um pouco a questão da fala por causa da assimetria, não é isso? Na verdade, assim, a fala em si, o processo de fala, e aí a fono vai ser melhor do que a gente para falar,
mas Sim. isso interfere mais porque a bochecha fica boba, né? Ele não Na consegue crônica, ocluir né? a boca, então Uhum. vaza o ar, ele não consegue, às vezes, pressionar o lábio para projetar a palavra. Então, Sim, isso acaba comprometendo a fala. sim. E aí, se a gente for falar de estruturas, né? A gente vai pensar, claro, na estrutura dos nervos cranianos, estamos no capítulo 1 de estrutura, são estruturas do sistema nervoso, vai estar lá a estrutura dos nervos cranianos, estrutura o nervo facial está incluído nisso, né? Que é o nervo craniano. E aí a gente tem também as estruturas ao redor do olho, estruturas relacionadas aos movimentos da cabeça, do pescoço. Então, a gente também tem isso aí, né? Tem tem essas Tudo vai, estruturas aí. vai Então, influenciar. a gente está mostrando isso para o pessoal, né, Priscila, para a gente ver quanta coisa, o quão rica pode ser nossa avaliação, nosso olhar, né, para o paciente, quantas categorias nós temos na CIF que vão abranger aí esse paciente com paralisia facial, né? Sim, e a gente tem uma falsa ideia, Fê, de que tô falando no modo geral, Sim, que sim. na paralisia facial a gente só afeta a face, né? Só que a gente não para pensar que a postura desse paciente também vai influenciar. Esse Sim. paciente que tem vergonha da paralisia facial, ele já não tem uma postura de cabeça rodada, Uhum. inclinada. Então, isso vai Uhum. gerando um padrão de compensação e de encurtamento do pescoço também. Então, Sim. quando ele está chegando numa fase crônica de paralisia facial, se ele tiver esse encurtamento do pescoço, isso pode até atrapalhar a evolução do sorriso dele. Porque Uhum. o pescoço ele vai puxando. Então, essas estruturas a gente também tem que avaliar. E a gente às vezes acha que não, que a gente só precisa pedir as mímicas para os pacientes e é tudo isso. Só que a nossa reabilitação, ela engloba, ela tem que ter um olhar muito maior. É verdade. Eu já conheci muita gente que fala, eu não sei atender paralisia facial, eu não gosto de atender paralisia facial. Então, é melhor realmente não atender, né? Porque não é uma coisa simples, como às vezes as pessoas falam, né? Envolve uma série de questões aí e precisa realmente ser bem abordado. E aí, com relação às limitações de atividades, Priscila, quais são as atividades que você percebe assim que são mais limitadas? O que você acha que compromete bastante? Eu acho, na verdade, assim, a gente precisa entender, às vezes o paciente ele quer uma coisa, mas naquele primeiro momento a gente precisa abordar outra coisa. O Sim. sorriso é uma atividade que é muito, o paciente ele quer muito, e a oclusão da boca, o bico é uma atividade também que também vai ficar prejudicada, o fechamento ocular, o levantar da testa. Então, todas essas atividades, a cara de cheiro ruim, o levantar aqui do nariz. Então, essas atividades, além do comer, do beber, do falar, que vão ficar prejudicadas, mas a gente também tem que entender, Fê, que não é porque prejudicou tudo, todas as atividades, que a gente vai trabalhar naquele primeiro momento tudo, Sim, né? verdade. Não é porque todas as mímicas foram afetadas que a gente vai pedir todas as mímicas. Não dá para a gente pegar na internet aquelas carinhas, aqueles desenhinhos e passar para o paciente aquilo para ele fazer aquilo o tempo inteiro. Então, a gente também tem que pontuar qual atividade é primordial naquele momento para o paciente. Sim, a gente observa, né, Priscila, que a reinervação vai acontecendo de forma diferente, né? Alguns pacientes, o Totalmente quadrante diferente, não superior tem recupera regra. primeiro. Aí eu vejo muito isso. Tem pacientes que começam recuperando o quadrante superior, o quadrante inferior, né, não responde naquele momento, demora mais. Outros já começam mais com o quadrante inferior. Você vê essa diferença também? Né? A Sim, não, reinervação não acontece ao mesmo tempo em todos os músculos, né? não acontece, mas existe um conceito importante hoje em dia, que é o conceito de dominância. Como Uhum. o paciente usava o rosto antes. Então, se é uma pessoa muito expressiva, por exemplo, pessoas que se aborrecem com facilidade e faz cara de bravo com facilidade, muito provavelmente isso vai Vai voltar voltar para o mais rápido. primeiro. Aham. Então, é o Então, conceito de dominância dele. E sim, a reinervação independe de. Não são todos os pacientes que vai acontecer da mesma forma. Então, quadrantes diferentes, músculos diferentes vão inervar mais rápido ou mais devagar. sim, é verdade. E a gente estava falando já no início das restrições de participação, né? Eu estou colocando assim em blocos para a gente poder entender dentro do modelo da CIF que a gente vai poder ter alterações das funções e estruturas corporais, limitação de atividades, restrição de participação, né? Então a gente estava falando no início
da participação, as relações interpessoais, né? Então, podem ficar prejudicadas, o trabalho, a vida social, né? Sair com os amigos, ir jantar fora num restaurante, tudo isso pode estar afetado, pode estar restrito, dependendo de como a pessoa lida com isso e dependendo também de com quem ela convive, né? De como é esse fator, esse ambiente em torno dela, né? Faz muita diferença o ambiente onde a pessoa está. Então, vai depender se essa pessoa ela tem mais apoio ou não, né? Porque às vezes ela está num ambiente onde ela tem um apoio familiar, ela tem uma base sólida, e isso vai facilitar para ela, mas às vezes nem todo mundo tem. Então, às vezes, no próprio ambiente familiar, ela é criticada, ela é julgada, e isso vai atrapalhar a evolução dela. E o que você acha de uma conversa com a família, de um esclarecimento com a família? O que você acha disso? Você acha que vale a pena em alguns momentos? Nem sempre a gente consegue fazer, mas eu acho que em alguns momentos sim. Às vezes é importante, eu acho sempre legal, às vezes, o paciente quando ele vem acompanhado de algum familiar. Né? Ele vem, às vezes, ou com o marido, com a esposa, e a gente entra num consenso ali, para a gente pensar junto, para a gente entender o processo de paralisia facial, que não é um processo fácil, né? É muito difícil para a pessoa que enfrenta. Então, quando a pessoa vem com algum parente, com alguém próximo, isso é bem interessante. Sim. Que a gente pode abordar melhor, né? É o que a gente sempre fala, os fatores ambientais, nem sempre eu consigo abordá-los, né? Eu preciso, em primeiro lugar, pelo menos reconhecer, né? Reconhecer que não é só função e estrutura corporal, que tem fatores ambientais aí que podem estar influenciando e tem fatores pessoais também. E eu vejo que com o seu trabalho você vai acabar conseguindo desconstruir um pouco dessas coisas negativas e tornar isso mais leve, né? E mais tranquilo para a pessoa. E aí, como fatores ambientais, é isso, né? O apoio. Aqui na classificação, nós temos os capítulos, tem um capítulo só de apoio e relacionamentos. Então, apoio da família, apoio dos amigos, super importante, né? Apoio das pessoas em posição de autoridade, porque, às vezes, o chefe da pessoa lá do trabalho entender o que ela está passando, isso também faz muita diferença, né? Os colegas de trabalho, né? Os vizinhos, enfim. Tem tanta coisa envolvida que tem gente que tem esse suporte, tem esses fatores que são facilitadores, enquanto tem outros que têm fatores de barreiras. Então, eu acho sempre interessante avaliar nesse contexto da CIF por isso, porque você consegue ver o sujeito de uma forma mais ampliada. Você não concorda, Priscila? Com certeza. A gente tem que abordar em todas essas áreas. Não adianta a gente pensar nas mímicas mais. A gente tem que entrar na vida do paciente, entender o que ele está passando e tentar ajudá-lo de acordo com cada problema. Seja no âmbito profissional, seja no âmbito familiar, para ele conseguir levar isso de uma forma mais leve, mais sadia. É verdade. Priscila, a gente tem 2 minutinhos. Eu estou vendo aí Passou muito rápido. Estou vendo aí uma porção de gente entrando, querendo saber um monte de coisa. Eu acho que tem bastante paciente aí também que está interessado. Então, vai lá no perfil da Priscila, que ela fala bastante sobre isso. Você que é fisioterapeuta, faça o curso da Priscila. O curso da Priscila é incrível, né? Então, super recomendo. Fala um pouquinho, Priscila, do seu curso. A gente tem que fechar, porque o Instagram vai derrubar a gente daqui a pouco. Então, eu fiz o primeiro curso online, eu terminei, foi incrível. Eu vou lançar a segunda turma semana que vem. Então, eu criei um grupo no Telegram para passar todas as informações. Então, tem o link na minha bio do grupo do Telegram que eu vou passar tudo direitinho. Então, quem quiser se especializar em paralisia facial, é só vir comigo que o curso online vai sair, a turma 2. Isso aí, super recomendo. E a gente está falando um pouquinho aqui da CIF. Me perguntaram que livro é esse. O livro que eu estava falando é esse aqui. É o livro da classificação, tá, gente? Quem quiser saber um pouquinho... viu? Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a CIF, vai lá no meu perfil. Eu tenho colocado material lá. Tenho também canal no Telegram. A gente está amanhã, na contagem regressiva, amanhã é a minha masterclass, a minha aula sobre CIF. Ainda dá tempo do pessoal entrar, se quiser, né, se inscrever. Para a gente entender o que é que a gente está falando, sobre isso que a gente está falando, né? Que é esse olhar ampliado e como usar isso na prática clínica. O meu interesse nessa aula de amanhã é exatamente esse, é explicar
passo a passo, eu fiz um material, assim, muito completo, caprichei realmente nessa aula, assim, eu fico feliz, né, de falar Fê, você é imbatível. Não percam essa aula. Ela é o Não, máximo. o material ficou muito bom mesmo. Assim, a gente vai tentar abordar de uma forma bem ampla, assim, bem prática, né, de como usar a SIC. Então, Priscila, obrigada, foi um prazer. Temos 20 segundos aí. Eu agradeço muito, uma delícia conversar com você. Uma live passou correndo, nem vi o tempo passar. Muito obrigada pelos seus conhecimentos e parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço, pessoal. Tenho que te agradecer, tá? Você é incrível. Obrigada mesmo. Coração. Merecia um print essa